Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje. Vamos agora entrar em sintonia. Quando nós chegamos aqui deixando todas as nossas preocupações lá fora e sendo recebidos hoje com aquele abraço que você gostaria de ganhar hoje. Esse abraço que Jesus e a espiritualidade acolhe a cada um de vocês com tanto amor e carinho, desde que prepararam esse ambiente em cada detalhe, porque cada um de nós somos convidados especiais na noite de hoje. E em gratidão, vamos fazer a prece cantada do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Boa noite também aos nossos irmãos que estão acompanhando em casa, pela página do Facebook. E hoje a espiritualidade nos convida a estudar sobre esse tema que é a lei do amor. Todo o aprendizado regido na Terra é regido pelo domínio do amor em todos os seres. Mas será que nós sabemos qual o significado desse amor? Desde que nós fomos criados, nossos embriões com os instintos e sensações? Como será que nós fazemos para alcançar
esse sublime amor e vivenciar esse amor. Se a gente parar para analisar e olhar para nós hoje, como é que nós estamos nos sentindo hoje? Como é que nós estamos lendo a vida? Como é que nós estamos olhando para o outro? Qual que é a nossa perspectiva? Qual que é o nosso objetivo? A lei do amor, ela consiste em amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. O amor, ele é o princípio da criação divina do universo. Mas também sabemos que a lei universal do progresso, ela rege e trabalha junto com a lei do amor. Porque sem o amor, nós não progredimos, né? Essa lei universal, ela atinge a toda a atividade humana. E na questão 115 do Livro dos Espíritos, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Então Deus nos criou simples, simples, ignorantes, sem conhecimento nenhum. Sem conhecimento do bem, sem conhecimento do mal, e com o objetivo de a gente alcançar o quê? A perfeição, o amor divino, né? É viver essa felicidade plena. Mas ele não distinguiu, somos todos iguais, com o mesmo objetivo desse trabalho individual, né? E o fluido cósmico universal, ele é uma matéria elementar primordial a partir de qual todas as coisas são formadas. É como o oceano cósmico, ou campo eletromagnético, que permeia todo o universo, onde tudo e todos agem e reagem. O Criador, através da sua vontade, impulsiona esse fluido, dando origem a todos os fenômenos da criação. Então, esse fluido universal, né, ele é a matéria de Deus. Então, nós estamos, é como se fosse um oceano, envolvido nesse oceano com a matéria mental de Deus. Tudo ao nosso redor, né? Nosso espírito é como um sol. E ao nosso redor, tudo que foi criado é a matéria mental de Deus. Então, isso que significa que nós, né, vivemos Deus dentro de nós. Nós somos criações divinas, né? Deus está dentro de nós. Não existe fora de Deus. Então, tudo Deus sabe. Até o que você não sabe, Ele sabe. Então, nós estamos envolvidos, né? Se a gente parar para analisar o número de células, de átomos, de elétrons que o nosso organismo tem, tudo que nós vivenciamos, nós estamos mergulhados nesse plasma divino. E no capítulo, né, que nós estamos estudando, o capítulo 11, Lázaro traz no item 8, o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. O amor é o requinte do sentimento. Então, qual que é o ponto da criação? São os instintos, que têm as fases. Então, como nós fomos criados simples e ignorantes, a primeira fase, o espírito, o instinto, é da preservação humana, né? Mais a questão racional, a questão
animal, né? São os princípios. Então, o espírito vive, né, com esse princípio da preservação humana. E conforme vai passando as fases, ele vai tendo sensações, né? Ele vai avançando, né? Esse instinto ele vai desenvolvendo e ele vai tendo sensações. É quando as pessoas não conseguem expressar o seu sentimento. Ela expressa as suas sensações. Sensações sexuais, sensações de afeto, de bem-estar. Essas sensações já seriam mais sensações corporais, né? No ato sensorial. E conforme ela vai desenvolvendo, já tem um contrabalanço, né? Do senso moral, ela vai adquirindo um senso mais racional. Então, conforme ele vai desenvolvendo, nós sentimos essas sensações, mas nós começamos a sentir o orgulho, a raiva, o ódio, né? Todos esses sentimentos. E as paixões, né? As paixões. Então, há esse contrabalanço. Então, já seria a segunda fase do instinto. E a terceira fase é quando ele já é desenvolvido, que já tem essa percepção moral, né? Já alcança, já entende realmente o que é esse sentimento de amor, né? Essa lei divina, esse sentimento sublime. Aí ele já não tem mais essa necessidade das questões materiais, né? Das questões animais, da preservação do ser humano. Então, no capítulo 3 da Gênese, explica que o instinto é a força oculta que solicita aos seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Todo ato maquinal é instintivo, o ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente. Um é livre e outro não é. No livro Memória e Tempo, de Hermínio Miranda, tem mais um esclarecimento. O núcleo dos instintos é o ponto de partida para o desenvolvimento do consciente, do qual recebe a influência controladora. Então, como foi falado, né, o instinto, desde a nossa criação, ele já é o ponto de partida. Nós já fomos criados com os instintos e as sensações, né? Sobre condições normais, a interação com o meio ambiente é feita pelo consciente. E o acesso ao subconsciente e ao inconsciente também é realizado pelo seu intermédio. Então, conforme o ambiente que se vive, né, vai trabalhando o consciente com o subconsciente e a inconsciência. Sendo o seu núcleo primitivo da memória, o conjunto de instintos é a base psíquica do indivíduo. Através deles é que fica assegurada a continuidade de vida. Então, o instinto ele vai sendo desenvolvido, né? Como nós falamos aqui. A primeira fase, a segunda fase, até alcançar, né, a evolução espiritual. Então, como é que funciona? Nós somos os espíritos antigos. E nós temos uma memória, né? A memória integral do espírito, ela é toda arquivada desde a criação e na continuidade da nossa trajetória. Então, a consciência, ela tem o papel de um processador de informação, que liga o mundo interior ao exterior, ou seja, o universo em que se vive, né? Embora a sua capacidade de processamento seja quase ilimitada, sua capacidade de retenção é exígua, apenas necessário para manter o fluxo das ideias. Ela confia imediatamente na memória, via subconsciente, todas as noções que recebe do ambiente externo e ao subconsciente desenvolve. Tão logo lhe seja possível as que retirou de lá para o exame. Então, a consciência, ela processa as informações, né? Tudo que está na nossa memória, porque ela trabalha com a memória, ela vai buscar aquela informação, faz aquele processamento,
né? E o subconsciente, ele é o arquivo da vida presente. Seus registros são de acesso relativamente fácil e imediato ao cabeçote de gravação, né? Então, é a consciência. O inconsciente é o vasto arquivo morto da memória, de acesso mais difícil, mas não impossível. Estão ali depositadas as lembranças explicitadas de todas as existências pregressas do ser, na carne ou fora dela. Então, como eu falei, nós temos uma memória, né? O espírito tem uma memória. E tudo nada se perde, tudo é gravado, tudo é registrado, e nós vamos trabalhando os nossos instintos a cada encarnação. E Lázaro, nesse capítulo, traz o Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túbulos vazios. A reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Mas já não é aos suplícios que ela conduz, e sim à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Então, a gente já entendeu que nós somos criados por Deus, que nós somos filhos de Deus. E nós somos criados num universo, né, cada qual com a sua individualidade, mas num progresso num todo. E no século XIX, ainda tinha aquela mentalidade que Deus era um juiz inflexível. Deus era punitivo, né? Então, na época, as pessoas pensavam que era o céu e o inferno, né? Que Deus castigava, que Deus é punitivo. Então, no final do século XIX, Kardec, a providência divina, vendo que essa mentalidade que, na época, quem criou essa lei não tinha um desenvolvimento do raciocínio humano. Então, Kardec ele veio com a incumbência de trazer a renovação, né, do pensamento religioso, através do conhecimento do Espiritismo. Então, já nos mostrando que Deus ele é justo, ele é amoroso, né, ele não é esse Deus punitivo. Então, através do conhecimento, Kardec teve essa função. Então, o Espiritismo não é uma nova luz, mas uma luz mais brilhante, porque surgiu de todos os pontos do globo através daqueles que viveram, tornando evidente o que era obscuro, põe fim às interpretações errôneas e deve unir os homens em uma mesma crença, porque não há senão em Deus as suas leis são as mesmas para todos. Allan Kardec. E na Gênesis, segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no bem e o mal, vem dizendo que Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria, que têm por um único objetivo o bem em si mesmo. Encontra o homem tudo que lhe é necessário para segui-las. Sua rota é traçada por sua consciência. A lei divina está gravada em seu coração. E aos demais, Deus lhes lembra constantemente por intermédio de seus messias e seus profetas, por todos os espíritos encarnados que trazem a missão de os esclarecer, moralizar e melhorar. E nesses últimos tempos, pela multidão dos espíritos desencarnados, que se manifestam em toda parte. Se o homem se conformasse rigorosamente às leis divinas, indubitavelmente evitaria os mais agudos males e viveria feliz na terra. Se ele não o faz, é em virtude do seu livre-arbítrio e sofre então as consequências. Então, Kardec trouxe, né, através do Espiritismo, o esclarecimento. Então, quando nós viemos aqui numa casa espírita, nós chegamos, vamos receber o passe. Então, vamos comparar assim. Um móvel
que está cheio de pó. Nós vamos lá, passamos um pano, né, para tirar aquele pó. Só que se a gente não cuidar, vai passar o tempo, a poeira vai voltar. E nós somos assim, muitos de nós. Nós viemos aqui na casa espírita, tomamos o passe, ou seja, tira aquela poeira, mas é um conjunto de coisas. O evangelho, ele nos traz o conhecimento. Então, uma coisa vai agregando a outra. Não adianta eu chegar aqui, tomar o passe, ouvir o evangelho, sair, pegar a minha estrada cheia de poeira, me sujar novamente e vou pensar assim, não, eu vou lá na casa espírita e vou tomar novamente o passe que eu estou limpo. Mas, e o aprendizado que eu venho ouvindo através do evangelho, desse roteiro, né? Porque quando nós viemos aqui na casa espírita, nós encontramos outras pessoas, ouvimos outras histórias, vemos que tem outras dores piores que a nossa. Então, quando essas ferramentas, né, esse intermédio que ele quer dizer aqui, através dos espíritos, que tem a missão de esclarecer. Então, se a gente colocar a consciência de Deus com a nossa consciência, a gente fazer essa comparação. Como é que eu estou vivendo hoje? Essa reflexão. Não é somente buscar o conhecimento, ler, mas você tem que incorporar dentro do seu coração. E aí você vai conseguindo eliminar, que é o quê? A renovação dos sentimentos. Aqueles sentimentos de tristeza, de angústia, que vão gerar o quê? As doenças. Então, não é Deus que é punitivo com nós. Nós que geramos as doenças. E os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se. Quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática desse princípio, não façais aos outros o que não quereis que os outros os façam, mas fazei pelo contrário, todo o que puderdes, bem que puderdes. Então, tudo que eu fizer de mal para alguém, eu estou fazendo para mim mesmo. Né? Então, se a gente parar para analisar, o amor, ele é uma construção. O amor não é uma coisa que você faz um pedido e você recebe aquela encomenda. O amor, ele é uma construção. Que ele vem sendo desenvolvido, uma construção, quando você quer fazer uma construção, você vai usar os materiais, né, para montar ali a estrutura, com segurança, com confiança. Então, através dos pensamentos, dos comportamentos, né, dos sentimentos, esses são os elementos que a gente vai construindo o amor, né? Vai construindo o amor para que a gente possa realmente sentir e viver esse amor. Né? No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, é uma mensagem, né, que de início já traz aqui: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração e justiça de toda a lei. Mas nós, como criaturas, nós ainda não temos condições de gerar esse amor. Nós somos filhos de Deus, mas o que nós temos que fazer? Essa conexão com Deus. E aí, essa conexão de Deus vai fluindo o amor que reflete em nós. Muitas vezes a gente tem atitudes, né, porque Deus nos ama independente da nossa evolução. Em que grau de evolução que nós estamos? Às vezes você tem uma atitude de raiva com alguém, né? Com as nossas maiores imperfeições, nós somos amados. Independente da nossa posição, da nossa evolução, nós somos amados por Deus. Isso é fato. Né? Isso não tem como esconder.
Então, Deus ama a cada um de nós, independente da nossa condição. Cada um de nós vem à Terra para aprender a amar. Não viemos para aprender a ser amados, mas sim a amar. Chico Xavier. E esse amor, né, trazendo a ideia da construção, né, do projeto, né, desse projeto da construção, o amor ele é uma escultura que aos poucos nós vamos esculpindo, né, todos os sentimentos de ódio, de raiva, de indignação, de competição, de prepotência, de arrogância. Então nós vamos esculpindo todas essa massa de emoções, para que a gente possa alicerçar essa construção. Então, quando a gente vai esculpindo, né, porque todo gênio, quando nasce um gênio, ele tem uma trajetória, ele tem um histórico espiritual antigo. Para ele nascer um gênio, o gênio da música, um gênio da arte, ele tem um histórico para adquirir o seu intelectual. Não é do dia para a noite, né? Como uma pessoa arrogante, prepotente, né? Aquela pessoa que não fala com ninguém, não fala um bom dia, não fala uma boa tarde, né? Se acha superior. Essa pessoa também, esse espírito, são várias e várias encarnações que ele vai vivenciando isso. Não é do dia para a noite. Né? E às vezes a gente quer cobrar do outro, a gente quer aplicar essa lei do outro para o outro, né? Ser um juiz do outro. Como será que nós estamos vivendo? Né? Então, Deus, né, conforme a gente vai cultivando esses sentimentos, como o do arrogante, né, a vida, a providência divina, ela é tão amorosa que ela vai mostrando situações, ela vai colocando pessoas em sua vida e vai mostrando para você. É isso mesmo que você quer viver? É isso mesmo que você quer sustentar? Então, são situações que vêm em nossa convivência para a gente refletir. Né? E trabalhar aquilo que mais incomoda. Né? Então, são nessas relações afetivas, relações de amor, relação de família, todas as relações das nossas convivências. E Deus quer aqui o quê? Que nós renovamos esses sentimentos, que eles sejam dissolvidos, né, por esse amor genuíno. A pessoa, ela não tomba do dia para a noite, porque nós somos donos do controle remoto. E aí, como definição aqui do instinto, na Memória e o Tempo, no livro, alcançando, portanto, um estágio superior da evolução espiritual, quando a segurança do instinto passa a operar em perfeita harmonia com os atributos da inteligência, o ser alcança uma zona de equilíbrio mental e emocional, ou seja, a paz interior. Não se trata aqui de eliminação de instinto pela inteligência, ou melhor, pelo consciente, mas interação inteligente bem conjugada e bem ajustada, que atende às necessidades básicas do ser e trabalha harmoniosamente em favor de suas conquistas e objetivos finais da evolução. Então, conforme, né, esses estágios dos instintos, ele vai se ajustando e chegando ao seu objetivo. Eu encontrei um texto de uma professora que eu achei muito adequado, né, para o tema da noite, que ela faz uma comparação, que nós somos diamantes. Né? Todo homem é um diamante. Nós sabemos que o diamante é uma pedra extremamente delicada, bela e de significativo valor. Para chegar àquilo que vemos, muitas vezes, apenas pela vitrine de joalherias, ele precisa ser lapidado. E aquela talha bem feita é o que traz toda a protuberância do seu foco. Quanto mais bem feito o entalhe da pedra,
mais admirável é o resultado. Posto sobre a luz, o diamante antes bruto produz um conjunto de reflexos e, mesmo ausente de cor, parece então multicolorido. O artista é paciente. Lapidar um diamante pode levar dias, meses, anos. Ele estuda a pedra, seu tamanho, peso, forma, demarca o objeto, mede, aprecia por outro ângulo. Suas raras mãos anseiam trazer aos olhos o brilho escondido no interior daquela pedra rude. Cuidadoso, dias após, o lapidador trabalha fielmente até o resultado por ele esperado. A simetria é precisa. O polimento fino e as facetas estão em conjunção umas com as outras, jogando entre si luzes, presenteando seus olhos, e ele fica orgulhoso. Nós também sabemos que o ser humano é uma pedra extremamente delicada, bela e de significativo valor. Mas, para chegar àquilo que é, ou tenta ser a cada dia, precisa ser lapidado, como os diamantes. A diferença é que o homem tem a oportunidade de ser o seu próprio artista. Seu processo de melhoria, de pedra bruta para pedra preciosa, depende do que faz, do que busca ser continuamente, para si e para o próximo. O trabalho é ininterrupto e demanda paciência, determinação e muito amor. O primeiro passo para quem ainda não iniciou a própria lapidagem é apenas a predisposição para querer ser melhor. Como um artífice, pode também estudar seu interior, traçar metas, rever suas atitudes, se esforçar, se organizar, questionar-se. Tudo para que seu entalhe saia perfeito e ele alcance com sucesso o seu desejo do seu coração. O de ser uma pessoa diferente, uma pessoa pura, uma pessoa de luz. O diamante tosco sofre as pancadas do detalhe. É a arte operando sobre ele. A vida sacrifica às vezes. É o aprimoramento da alma, da essência humana. Quanto mais exata a batida, mais valiosa será a pedra. Somos assim, diamantes pela valia e pela força. Resistência, pedra mais preciosa que esconde atrás da grosseira aparência um brilho peculiar disfarçado. Pedra que precisa ser minuciosamente trabalhada para mostrar os mais belos atributos encobertos no âmago, sobre as ásperas camadas adquiridas ao longo dos anos. No homem, esse brilho almejado é o que se converte naturalmente em gestos de amor. É o brilho de intensa e radiante luz capaz de iluminar outros homens. Brilho da verdadeira e mais rara joia. E a importância da lapidação, uma lapidação bem feita, é essencial para o valor e beleza de um diamante, pois influencia a sua capacidade de refletir e retratar a luz. Então nós somos assim, como um diamante. Diamante para Deus. Nós nascemos brutos, espíritos simples e ignorantes. Conforme vai passando o tempo, o diamante vai sendo lapidado, né? Nós vamos passando em cada encarnação, adquirindo conhecimento, porque essa encarnação, como diz o Dr. Rício, o mentor da nossa casa, é a melhor encarnação que nós temos. Então, tudo é um processo, tudo é uma construção, né, para que nós chegamos à nossa luz, né, maior, a nossa evolução, a nossa felicidade plena, e possamos viver realmente esse amor. E qual que é o objetivo, né? De construir um novo eu. Com todas essas informações, a cada dia, a cada encarnação, construir um novo eu.
trabalhando o nosso ser essencial. E o que é esse nosso ser essencial? É a centelha divina que existe dentro de nós, onde está localizado todos os nossos sentimentos bons, todas as nossas virtudes. É claro que nós temos o egoísmo, né? O egoísmo onde está concentrada todas as informações desajustadas, que são ativadas pelos sentimentos ruins, né? Desagradáveis. Mas qual que é a proposta para construir esse eu? Jesus nos traz o princípio que é: orai e vigiai, para que nós não caímos em tentação. E nós possamos fazer essa transmutação de sentimentos, de sair do eu menor para o eu maior. Jesus amoroso, né, trazendo essa didática, né, esse princípio, e também nos traz esse espírito maravilhoso que é São Francisco de Assis. Ele realmente entendeu o que é o significado dessa lei do amor. E nos traz essa oração que nos incentiva cada vez mais, né, nessa construção do ser essencial. Senhor, fazei de mim o instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim vamos encerrando o nosso Evangelho, agradecendo mais uma vez pela oportunidade, que nós possamos sair daqui renovados, com a esperança cada vez mais que nós não desistamos nunca, que é um dia de cada vez. Essas lapidações fazem parte, né, do nosso desenvolvimento, porque o nosso objetivo é esse, a nossa aperfeiçoamento moral. Que a gente possa levar para casa toda essa energia de amor, hoje aqui, que nós recebemos, agradecendo aos nossos amigos espirituais, e assim vamos dizendo a prece do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus, que assim seja. Que vocês possam sair em paz na companhia de Jesus e pedindo a colaboração do silêncio, que o trabalho ainda continua. Muito obrigada, boa noite.